Em reunião com ministros nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que é hora de construir uma relação harmônica com o Legislativo, sobretudo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A declaração foi dada após um final de semana marcado por troca de farpas entre os dois a respeito da reforma da Previdência. Participaram do encontro no Planalto hoje os ministros Onyx Lorenzoni, Carlos Alberto dos Santos Cruz, que aliás deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, que a gente vai falar sobre ela também, Paulo Guedes, da Economia, Augusto Heleno. Ontem, lideranças do Centrão decidiram tentar baixar a temperatura da crise instalada entre Executivo e o Congresso nos últimos dias. O presidente da Câmara quer acalmar os ânimos e seguir com os trabalhos para aprovação da reforma da Previdência. Vamos lá, Vera. Aliás, teve muito a citar aqui das trocas de farpas. Uma lista que, se vocês forem precisando, eu vou trazendo as frases. Pois é, foi um fim de semana de muito calor retórico, né? De parte a parte, todo mundo aí abusando de frases de efeito, abusando de confrontações. E a vítima maior é a reforma da Previdência. Silvio, terminou o fim de semana sem que houvesse nenhuma clareza quanto a prazos, quanto a ritos, quanto a quem serão os atores, quem vão ser os articuladores da reforma. Eu acho que o governo erra mais porque é a ele que interessa aprovar essa reforma. E eu acho que não existe clareza disso hoje no Executivo. Não existe clareza para o presidente Jair Bolsonaro e não existe clareza para aqueles que o cercam da importância de aprovar a reforma na Previdência. Escrevi sobre isso no domingo. A minha coluna tinha o título "Bolsonaro quer a reforma?". Era uma pergunta meramente retórica, porque a resposta parece ser que ele não quer tanto assim. Não fosse isso, ele não iria usar uma viagem ao Chile para atacar o presidente da Câmara como atacou. E dizendo, inclusive, que agora ele já fez o que poderia fazer, que era mandar a reforma, e que agora praticamente lava as suas mãos. Não é possível que um governo lave as suas mãos. No presidencialismo não é dessa maneira que as coisas funcionam. Cabe ao presidente liderar a articulação política. O presidente da Câmara não é da sua base de apoio. O presidente da Câmara é presidente de outro poder, um poder que é independente. A interpretação do bolsonarismo no fim de semana, né, uma interpretação bastante canalha, porque omite o fato de que foram as hostes bolsonaristas que chamaram o presidente da Câmara para briga e não o contrário, foi dizer que o presidente da Câmara faz chantagem com o Bolsonaro. Isso é mentira, isso é cinismo e isso não se sustenta com uma simples análise cronológica dos fatos. Foi na semana passada, iniciou-se com uma briga do Moro com o Rodrigo Maia, que não tinha exatamente a ver com a reforma da Previdência, e imediatamente, ato contínuo, sob o comando do Carlos Bolsonaro, as redes bolsonaristas passaram no Twitter e nos grupos de WhatsApp, porque é ali que a patifaria corre solta. Nos grupos de WhatsApp ela é mais liberada, a desqualificar o presidente da Câmara de todas as maneiras, inclusive usando a prisão do marido da sogra, o Moreira Franco, para isso. E aí, no fim de semana, o Bolsonaro, ele próprio, vocalizou uma parte desses ataques ao dizer que o Rodrigo Maia estava irritado, ele não sabia exatamente qual era o motivo, portanto, insinuando que a razão fosse essa. Tudo isso é de institucionalidade zero comportamento republicano. O Rodrigo Maia também esticou bastante a corda, fazendo ataques ali a todos, reagiu, né, aos ataques que ele sofria, deixou claro que do jeito que a coisa vai, a reforma não será aprovada. E é verdade. O diagnóstico dele está correto, que o governo hoje é um deserto de ideias com uma única ilha virtuosa, que é o Paulo Guedes. O diagnóstico não está errado e isso não significa de maneira alguma chantagem, porque o que ele está fazendo é, como presidente de um poder, alertar o presidente de outro da necessidade de que ele monte a sua base. E aí, quando você vai ver, o Bolsonaro vai montar a base, ele chamou o líder lá no fim de semana, o tal do Major Vitor Hugo, ele saiu de lá para mandar nos grupos de WhatsApp críticas ao presidente da Câmara. A líder do governo no Congresso se meteu numa rinha com o Kim Kataguiri nas redes sociais. Esta é a articulação política? Bolsonaro perguntou, né, no fim de semana, o que é articulação política? Ele, com quase 30 anos de Congresso, devia saber. Certamente não é isso que ele está praticando. E aí, Andreasa, haja chumbo trocado aí no final de semana? É um final de semana de notável estupidez, de alguma canalice, de muito cinismo, um conjunto ao qual devemos nos habituar, meu caro Silvio. Eu não acredito em pacificação. Até acho que pode haver, nessa corda esticada aí entre executivo e legislativo,
algum recuo, alguma distensão, mas momentâneo. Porque, e eu tenho falado muito sobre isso aqui, a lógica operante, aquela que tem origem na ala mais influente, que é a ala ideológica, a ala anti-establishment do governo Bolsonaro, é a do confronto, é a da artilharia, da qual decorre uma necessidade de ter inimigos permanentes. É uma característica também do Jair Bolsonaro. Um dos inimigos permanentes do bolsonarismo é a atividade política. Foi um dos pilares da campanha eleitoral do Jair Bolsonaro. E o bolsonarismo depende do ambiente de campanha permanente e de adversários e inimigos permanentes para manter acesa, ativa a tropa. É o que está em curso agora. Lógica revolucionária é algo ao que devemos nos acostumar. Revolução desde dentro. O governo fazendo revolução desde dentro do seu próprio ambiente, da sua própria estrutura. Tem também uma incompreensão profunda sobre a natureza do presidente da Câmara, verbalizada pelo próprio presidente. Isso sem falar no Congresso de modo geral, no equilíbrio entre os poderes. O presidente da Câmara nunca será o articulador de reforma, de projeto de governo. Ele pode simpatizar com um projeto e trabalhar por ele. Mas a articulação política tem de ser feita pelos agentes do governo, senão não haveria esse bando de líder inoperante e, quando opera muito mal, trabalhando no Congresso pelo governo. Não é isso? E é uma lógica de troca e de equilíbrio, cuja criminalização obedece um projeto de poder, que é o de achatamento, de esmagamento do que se considera um poder intermediário, um poder menor, no caso o legislativo, quase um despachante do desejo imperial do executivo. Então, o presidente da República, porque vem dele, aliás, literalmente, levou debaixo do braço, prepara um projeto, uma PEC, emenda constitucional, reforma da Previdência, importantíssima, faz do seu jeito, elabora conforme o critério dos seus técnicos e entrega ao parlamento, que então se torna obrigado a tocar aquilo adiante e aprovar, e se não aprovar é traidor da pátria, se não aprovar é chantagista. Vejam para que lugar foi levado, primeiro, a ideia de liderança e, segundo, a própria ideia de democracia representativa fundamental. Os parlamentares foram eleitos tanto quanto o Jair Bolsonaro, são eleitos pelo povo. Precisam ser respeitados, precisam ser ouvidos. Negociar não é atividade criminosa. Trocar não é atividade criminosa. Se se acredita, ou se quer fazer acreditar que não existe virtude nos partidos políticos brasileiros, trata-se, portanto, de um investimento na desconstrução da República como nós a temos agora. O presidente Jair Bolsonaro sabe muito bem o que é fazer articulação política. Foi por meio de uma grande articulação política que ele saiu para o PSL, para o partido em que ele está hoje. Articulação política autorizada por ele, da qual ele participou, tendo o Gustavo Bebiano, saudoso Gustavo Bebiano, para o presidente Bolsonaro, na linha de frente. Aquilo foi uma grande articulação política, a que afastou o Bivar, Luciano Bivar, e que criou as condições para que aquele partido existisse. O presidente Bolsonaro sabe muito bem o que é operação política e sabe muito bem que ela é necessária, mas é, em certo sentido, refém da sua retórica eleitoral, mas fundamentalmente ele é isto. O bolsonarismo é isto: lógica de confronto, rolo compressor, passar por cima. Não funciona assim. Sua análise, Joel, pra gente amarrar o bloco. Olha, eu, assim como o Andreasa, duvido que a gente vai ver uma calma agora, uma tentativa real, sincera, de melhorar as relações com o Congresso, conforme o governo falou. Mesmo porque, há meras 4 horas atrás, o perfil oficial do presidente já publicou aí um videozinho contra a mídia, aí, que a mídia está agressiva e está buscando tornar o governo considerado ilegítimo. Então ele mesmo, no seu perfil oficial, não sei se é ele ou o Carlos, mas enfim, no seu perfil oficial hoje mesmo está já atiçando aí a briga contra a imprensa. Tem a fotinho aí do Maia também contra a classe política. Isso é um modus operandi. Isso é um modus operandi que acredita que será possível fazer uma revolução real, literal no Brasil, em que o presidente
com o apoio das massas nas ruas, vai ser capaz de realmente solapar a ordem institucional brasileira e governar diretamente, porque o povo em êxtase aceita todas as diretrizes e ordens aí do grande líder, tá? Até onde a gente sabe, as pessoas que realmente seguem dessa forma mais fanática o Jair Bolsonaro não passam de algumas dezenas de milhares, que se manifestam aí com muita raiva e com muita agressividade aí nas redes sociais, tá? Além disso, quantas dessas estão dispostas a realmente ir para as ruas, sair do WhatsApp, sair do Twitter e realmente fazer algo concreto aí pelo presidente? Até agora não apareceu muito também. Tivemos algumas manifestações, eu diria um tanto esvaziadas aí algumas semanas atrás, quando já era um teste, um tubo de ensaio aí para o tipo de grande levante popular que certas alas do governo gostariam de fazer aí. Então, me parece uma estratégia, mesmo do ponto de vista puramente estratégico, bastante arriscada, para não dizer assim, quase uma certeza de fracasso. Mas segundo e mais importante, ao jogar para essa torcida organizada, o presidente deixa na mão a imensa maior parte do povo brasileiro, que precisa de reformas eficazes. Olha, a reforma da Previdência, sim, é importantíssima. A reforma anticrime do ministro Sérgio Moro também é muito importante, também precisa ser votada. Inclusive, acho que o Congresso merece sim críticas e merece sim uma boa dose de indignação popular pelo trabalho, assim, muito aquém do esperado que faz, pela falta de ética, por essa disposição de tudo negociar da forma, assim, mais fisiológica e menos preocupada com o bem comum, muitas vezes. Agora, o fato é que o governo também precisa tomar essa responsabilidade para si. Precisa sim negociar com os deputados, por exemplo. Olha, tem muito deputado dizendo, olha, essa nova regra de aposentadoria para os professores aqui, que vai impactar os municípios e tudo, vou ter problema, o meu eleitorado não quer isso, ou eu tenho outras demandas do governo federal, preciso construir coisas no meu município, no meu estado, preciso levar recursos federais para minha região, porque a população precisa. A população espera isso do deputado. É óbvio que ele tem que negociar com o governo. Ele está lá, ele não representa um abstrato do Brasil apenas, ele também tem um estado dele, ele também tem uma comunidade dele, ou categorias profissionais que acreditam no trabalho dele. O Bolsonaro era isso. O Bolsonaro estava na Câmara tentando sempre trazer recursos, por exemplo, para a classe militar, para a corporação militar. E olha, é um interesse, como tantos outros na sociedade, é legítimo que se expresse de maneira política e seja representado no parlamento. Esse é o trabalho do deputado. Ele não está ali para dizer, não, eu pessoalmente acredito que isso é o bem de todos. Política não é só isso. Política é também saber como é que esses recursos públicos vão ser distribuídos entre a população. Como é que nesse cabo de guerra de diferentes demandas, diferentes interesses querendo os mesmos recursos, e infelizmente a natureza humana é assim, o conflito está dado, como é que a gente vai distribuí-los? E olha, a política é uma invenção genial de dizer, não é preciso a gente entrar em guerra por isso. É possível a gente negociar de acordo com algumas regras e chegar a soluções. É o trabalho que o governo deveria estar fazendo e não está fazendo. Isso é bastante grave. E, a partir do momento em que esse tipo de trabalho é considerado em si mesmo corrupção, daí a gente não tem mais solução possível. Daí a única solução possível para um impasse desses é um embate aberto, direto, no qual o governo vai dar com os burros na água. Infelizmente para o Brasil, tá? Porque o governo afundando, goste ou não do governo, estamos num momento crucial da história brasileira. Não dá para a gente enfrentar um outro processo de desmoronamento de um governo incólume. A gente está pagando um preço alto. Tá? São milhões de desempregados. O desemprego está melhorando um pouco, melhorou nos meses passados. Acho importante frisar isso, graças a reformas evidentemente feitas aí nos anos anteriores. Agora, vamos botar tudo isso a perder? Tá todo mundo perdendo a confiança. Esse é o grau de irresponsabilidade infantil que o governo tem para apresentar no lugar de uma velha política? Maravilhoso. O Joel acabou de explicar ao presidente da República o que é articulação política. Deu aula, parabéns. Vamos pro break? Recorta aí, recorta. Por favor, recorta e joga para ensinar pro pessoal.